Está conosco aqui ao vivo no Globo Esportivo, portanto, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rubens Lopes. Para a gente tentar entender um pouquinho, Rubinho, por favor, obrigado pela participação. Como é que está essa questão no momento? A tendência era pelo Nilton Santos, hoje mais cedo pelo estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. O Flamengo ficou de dar uma posição até no entendimento com o próprio Botafogo. Essa porta foi aberta, isso é o mais importante no momento para que o Flamengo possa jogar no Nilton Santos, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, que é hoje o dono do estádio. Como é que está essa questão de entendimento que é importante para a gente nesse momento? Prazer tê-lo aqui na Rádio Globo e boa noite. Boa noite a todos. Em princípio, existia alguma dificuldade. Essa falta do Maracanã é extremamente prejudicial ao futebol do Rio de Janeiro. E um clássico decidindo uma semifinal deveria ser jogado num estádio de médio para grande porte. Problemas, de repente, políticos e tal, estavam causando alguma dificuldade, e hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Eduardo e com o presidente Nelson, e houve aí, o Botafogo se mostrou extremamente... abriu as portas ao Flamengo, abriu as portas a todos os clubes. E o presidente Eduardo, que tem um mando de campo, ficou de consultar os seus pares, dizendo que ele teria uma reunião na Gávea hoje e ia consultar os seus pares. Até amanhã, meio-dia, isso será resolvido, o compromisso de que até amanhã, às 12 horas, ele daria uma resposta sim ou não. As condições para que o jogo fosse realizado Nilton Santos, que nós propusemos, fossem condições igualitárias, meio a meio em tudo, 50% para cada clube, em tudo, nas receitas, nas despesas, etc. E no número de lugares e tudo mais. E seria também uma forma de abertura para jogos futuros do Flamengo no próprio estádio Nilton Santos. Nós temos aí 50% de chance de um ou outro passar e jogar a final e continuando sem Maracanã. Isso aí poderia ser realizado no Nilton Santos. Ambos, tanto o Botafogo na pessoa do Nelson quanto o Flamengo na pessoa do Eduardo, ficaram de consultar lá os seus pares e estudar essa proposta e decidir amanhã. A Polícia Militar, é bom que se ressalte que ela precisa dessa decisão o mais urgente possível, por questão de logística, até porque também é sábado de carnaval, mas teve aí a sensibilidade e a compreensão de aguardar até amanhã. Para nós, o ideal é que essa partida venha a ser realizada no estádio Nilton Santos. Não havendo essa chance, a única alternativa seria em Volta Redonda. E que queira ou não queira, embora seja um estádio muito bom, mas abrigar o interesse do público por uma semifinal entre Botafogo e Vasco, eu penso que isso talvez não fosse entre Flamengo e Botafogo, Flamengo mandante, Botafogo visitante, talvez não fosse o ideal, né? A distância do Rio de Janeiro, uma capacidade reduzida. Eu penso que os clubes poderiam, de repente, reavaliar um pouco o lado político da história e essa abertura que o Botafogo está dando, e esse entendimento que de agora em diante pode acontecer. Isso teria uma partida no Nilton Santos, reflexos financeiros extremamente positivos. Então, a nossa expectativa é que eles se entendam e que amanhã possamos aí anunciar a todos que o jogo poderá ser no Nilton Santos. Presidente, boa noite. É Marcelo Barreto falando, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Queria tirar duas dúvidas. Primeiro, pela sua fala, Brasília está fora de cogitação, é isso? Proposta do Flamengo. O que aconteceu? Não é que houve essa tentativa, né, foi ventilado jogar fora do estado, e Brasília foi a praça que se apresentou como pretendente por intermédio de um terceiro interessado. Mas os números não foram agradáveis, né? Vamos dizer assim, não interessaram aos clubes. Então, uma coisa por isso é que não vai sair. E a segunda dúvida, o mando é da federação, é isso que prevê o regulamento? A federação, por exemplo, poderia arbitrar, dizer, o jogo no Nilton Santos e Flamengo e Botafogo tem que aquecer ou não? Não, o regulamento prevê que o mandante tem o direito de indicar o estádio. A federação
cabe talvez o poder de veto por uma série por segurança, por alguns motivos outros. Mas o regulamento prevê que o mandante escolhe o estádio. Presidente, foi até na tua primeira colocação, e hoje, durante todo o dia, o meu entendimento pareceu ser o seguinte, e acho que você vai concordar, que o Flamengo, nesse momento, também o Botafogo, de certa forma, eles reiniciam esse diálogo, é importante, o Flamengo abre uma porta pensando talvez no futuro, até em Libertadores da América, até na própria decisão talvez do Campeonato Carioca, mesmo que o jogo não seja realizado no Newton Santos, não haja essa concordância, essa resposta positiva do Flamengo amanhã, o Flamengo e o Botafogo reiniciam esse diálogo e isso segue para a sequência dessa temporada, pelo menos. Eu acho que é mais ou menos isso o entendimento, né? Perfeito, entendimento completamente acertado, e isso é uma notícia muito boa. Eu acho que o esporte precisa, evidentemente, desse tipo de compreensão. Todos só têm a ganhar e ninguém perde. Presidente, quem fala aqui é o repórter Renan Moura, cobrindo aqui o Botafogo, lado do Botafogo. E o senhor esteve presente nesse início de diálogo entre os dois presidentes. Foi, de fato, o presidente Nelson Mufarrege que chamou o presidente Eduardo Bandeira de Melo para tentar esse diálogo por essa semifinal de Taça Guanabara no estádio Newton Santos. Partiu do Botafogo essa iniciativa por esse diálogo? Eu acho que houve uma simultaneidade de, vamos dizer assim, de interesses, ou uma transmissão de pensamento, como se fosse. Então, logo terminamos a reunião do Conselho Técnico, eu diretamente conversando com o presidente Nelson, falei, olha, o presidente Eduardo está ali, vamos conversar a respeito do jogo desse jogo Flamengo-Botafogo? Falei, vamos, claro. Presidente Eduardo, por favor. E aí nos reunimos os três e a coisa fluiu com, vamos dizer assim, com expectativas altamente positivas. Meu querido Rubinho Aranha, saudações banguenses. Poxa, você sabe que o Bangu tá na semifinal, né? Eu sei, pô. Inclusive, tu tava lá também vendo o jogo, que eu sei disso. O coração fala mais alto, né? Não tem nada a ver com o presidente da federação. Não, por isso que eu tô te saudando com as saudações banguenses, que eu também tenho muito do Bangu no meu coração, cara. Você sabe disso. Meu querido Rubinho. Hã? E aquele Fuscão azul? Malandro. Fala sério, compadre. Bons tempos, né, Rubinho? Então, parceiro, é o seguinte, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, compadre, que sou muito crítico do Campeonato Carioca. E as determinadas situações, sento o dedo na federação, mas reconheço que nós precisamos parar para conversar e ver o que nós podemos fazer para fazer um Campeonato Carioca de acordo com as suas tradições. Eu estou olhando que tem jeito o negócio, porque eu estou vendo o Campeonato Paulista, tá lá, bonito pra dedéu. Campeonato Mineiro ontem, no Mineirão, tinha 50 mil pessoas, com promoções, essa coisa toda. Campeonato Gaúcho tá animado, tá bacana. Peraí, um pouco, né? Nem tanto o Campeonato Gaúcho, mas, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paulista, viraram uma grande referência nacional. E nós, o Campeonato Carioca, Rubinho? O que a gente pode fazer? De repente, eu sei que é uma grande culpa dos próprios clubes, que botam a mão na grana e depois desprezam o campeonato. Primeira coisa. Segundo, a federação, nós da imprensa, nós precisamos fazer voltar o Campeonato Carioca, um campeonato com atrativo para os torcedores. Porque senão, compadre, a gente vai ficar aqui dando porrada para lá, levando porrada para cá, e a gente não vai sair disso, Rubinho. Você tem razão, numa série de pontos, é evidente que sim. Isso é um motivo que nos aflige, vamos dizer assim, é um grande desafio. Agora, existem alguns fatores que precisavam ser, talvez, ajustados. Por exemplo, o horário de determinados jogos. Nós vivemos aqui um clima de insegurança muito grande. Jogo às 21h45, embora comercialmente ele possa ser ideal ou muito bom para a transmissão, mas em termos de segurança da população, sair meia-noite de um estádio, isso eu acho que dificulta. Por outro lado, nós não temos aí o Dé jogando. A gente não tem o 10 jogando. E lamentavelmente, de repente, tem torcedor que não consegue escalar o seu time. Né? Existe uma carência de ídolos no momento. E essa carência de ídolos
também é um desestímulo para que se vá ao estádio ver uma partida de futebol. Os preços não são tão convidativos assim. Então, eu acho que é um somatório de fatores que eu reconheço, que eu acho que todos deverão sentar, conversar e caminhar numa mesma direção e sentido para ver se a gente consegue aí fazer com que o público volte ao estádio. O que nós estamos tendo é espectador de televisão, de dentro de casa. Então, você tem lá um número muito pequenininho vendo o jogo, mas você tem um número muito grande dentro de casa. Eu acho que isso nós temos que encontrar uma equação melhor. Né? Não quero tirar ninguém de dentro de casa, mas é importante que você coloque alguém no estádio, porque você, como jogador, jogar para ninguém é muito ruim. É verdade, é igual grandes atores no teatro com teatro vazio. A atuação não vai ser nunca legal, né? Tem que ter o público. Não adianta dizer que o mundo está vendo ele pela televisão que não tem calor. Outra coisa. É outra coisa. É verdade. Claro que nós vamos puxar a comparação lá para cima, mas os grandes clubes europeus têm a receita bem equilibrada entre o que recebem da televisão e o que conseguem arrecadar no estádio e também o merchandising. Presidente, para a gente fechar... Vou aproveitar esse gancho que você colocou aí. Isso é um ponto importante. Os clubes, talvez, precisa rever um pouquinho o modo de investimento, né? O seu tipo de investimento em determinadas competições, que é a contrapartida daquilo que eles recebem. Afinal de contas, só para você ter aqui um exemplo, nós temos aí os grandes clubes recebendo, para cada vez que entra em campo, em torno de R$1,5 milhão, o que não é... sério, Rubinho? É muita grana, Rubinho. Não é? Eu acho que... Né? E os outros também, tem clube que recebe aí na faixa de 350 mil para entrar em campo. Clube médio, não vou chamar de clube pequeno. Então, talvez a entrega pudesse ser um pouco melhor pensada, né? Agora, só para a gente fechar aqui, hoje eu, entrevistando o Alfredo Sampaio e o Eduardo Alax, eu fiz uma pergunta sobre o estado dos gramados no Campeonato Carioca e acho justo que seja feita também ao presidente da federação. O ponto de corte não está baixo, Rubinho. A gente viu aí o episódio das formigas lá em Los Lários. Ontem, o estádio da Cabo Friense também, as imagens estavam muito ruins. É lógico, falando por imagens, né, mas o testemunho do Alfredo de que realmente o campo estava sofrido. Não era preciso ter um rigor maior para aprovar os gramados? Olha, a pior coisa é quando todo mundo tem razão. Os dois deram depoimentos que a federação está investindo na reforma dos gramados. Acho que essa informação também é importante. Isso procede. Então, repetindo, a pior coisa é quando todo mundo tem razão. A preocupação da federação sempre foi, pelo menos, eliminar o estado do gramado como um fator de desequilíbrio. Ou seja, o ideal é que nós pudéssemos ter todos os gramados em boas condições. E aí, nós reformamos vários deles, por conta nossa, nós reformamos alguns gramados. O que acontece? Você reforma, faz um gramado e entrega ao clube. E aí, essa manutenção nem sempre ela é satisfatória ou adequada. Nós vimos, você estava falando ontem do campo da Cabo Friense, que o gramado bastante sofrido, tinha buracos, não há o porquê negar, está lá para todo mundo ver, todo mundo que jogou pode dizer isso. O problema do Los Lários, o que aconteceu? O Los Lários estava fechado, nós não tínhamos local para colocar o Madureira e o Fluminense, então às pressas se abriu o estádio de Los Lários, em poucos dias se abriu, e era um estádio que estava, não vou dizer abandonado, mas ele não vai jogar agora, ele não estava cuidando de nada. O campo do Bangu, por exemplo, que teve todo o gramado reformado, na televisão, num jogo aí, parecia que estava com vitiligo, verde, amarelo, não sei se homenageando as cores da bandeira, mas estava lá a grama queimada, com falta de irrigação. Então, e nós não temos estádio. Um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é a falta de estádio. Né? Isso é completamente... Isso é claro, é evidente. Por exemplo, Maracanã está fechado. Olha só o exemplo, Maracanã está fechado. Se não puder ter jogo não pode ter jogo na ilha, porque o mando de campo é do jogo, é o estádio do Flamengo. No campo do São Januário, a torcida do Flamengo talvez não seja o momento mais adequado para jogar o clube jogar uma partida em São Januário. E aí nós temos duas alternativas, né? Lá em Volta Redonda e aqui no Engenhão.
Então, essa falta de estádio, ela é comprometedora. E mais um detalhe, os clubes menores não têm centro de treinamento, então eles não têm aonde treinar. Então você bota um gramado bonitinho, certinho para eles, e eles treinam lá. Treina o profissional, joga o profissional, treina os juniores, joga os juniores, e aí, em pouco espaço de tempo, o gramado sofre bastante. Não é questão ambiental. Eu vou dar um exemplo para dizer que tudo, porque o calor, porque faltou água. O gramado do Nova Iguaçu é um campo de golfe, é um perfeito. tapete. Parece mesa de bilhar. Mesa de bilhar. É sim. Não, não. É Está na mesma condição climática do como que São todos, Januário também, tá ótimo. Como São Januário tá bom. É o local para você treinar e que você preserva e cuida desse campo aí. Mas eu concordo, precisamos focar um pouco mais nessas condições. É o que eu te disse, que a receita para jogar um campeonato, no nosso entender, ela é suficiente para você resolver todos esses problemas. Rubens Lopes, presidente da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação aqui no Globo Esportivo. Boa noite, presidente. Boa noite, obrigado. E vamos ver se nós conseguimos melhorar. E vocês têm 100% de razão em tudo aquilo que colocaram hoje.